Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Jesus Mais, é isso aí pessoal. Vamos mais uma vez em busca de conhecer um pouquinho mais de Jesus através desse vídeo, tá bom? Vamos falar sobre algo muito especial hoje. Eu quero te falar sobre rompa as barreiras para chegar até Jesus. Você sabia que existem barreiras que nos impedem de chegar até Jesus? E, consequentemente, essas barreiras nos impedem de chegarmos à nossa bênção, àquilo que nós queremos chegar. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que as pessoas que receberam milagres de Jesus, elas tiveram que romper algumas dificuldades. É sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Tenho certeza que vai ser edificante, vai te ajudar a romper as barreiras para chegar até Jesus. Bora lá? Pessoal, para a gente falar sobre como romper as barreiras que nós devemos romper para chegar até Jesus, eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Lucas, capítulo 18, nós iremos ler o versículo 35. É um texto bastante conhecido, mas eu queria ler com você, para contextualizar aquilo que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Lucas 35 diz assim, preste atenção. Ao se aproximar de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 40. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pessoal, nós estamos diante de um texto que eu acho que você já ouviu falar dessa história, do cego Bartimeu. Eu queria começar falando aqui o seguinte. Primeira coisa, Bartimeu ele tinha uma necessidade. A necessidade de recuperar a visão. Ele reconheceu nele que ele tinha um problema. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, nós temos que reconhecer em nós a nossa dificuldade, o nosso problema, a nossa limitação. Você sabe qual é o seu problema? Você sabe qual é a sua dificuldade? Você enxerga em você algo que tem te impedido de alcançar o que você deseja alcançar? Chegar perto de Jesus? Você tem conhecido isso? Talvez é o egoísmo, talvez é o falatório, talvez é a mentira, talvez é algum vício. Então você precisa reconhecer em primeiro lugar a sua dificuldade, tá bom? Bartimeu reconheceu que ele era cego. E outro ponto que eu queria falar aqui agora é que ele reconheceu sua dificuldade e ele viu em Jesus alguém importante que poderia ajudá-lo. Eu quero que você entenda que Jesus, ele é a minha e a sua solução. Ele é aquela pessoa que pode nos ajudar a solucionar aquilo que nós precisamos ser solucionado. Ele vai mudar a nossa vida. Jesus, ele vai mudar o nosso ser. Então eu quero que você olhe a sua necessidade, como Bartimeu reconheceu a sua necessidade, e quero que você olhe para Jesus como alguém importante que pode te ajudar. Pegou essa dica aí? Então, reconheça a sua necessidade e olhe para Jesus como alguém que pode te ajudar. Agora vem um detalhe. Agora vem no ponto que eu queria chegar para vocês aqui. Bartimeu tinha uma necessidade e viu que Jesus era alguém importante, que ele precisava chegar até Jesus para alcançar ali a sua necessidade, ser curado, né? É interessante, pessoal, porque quando nós achamos alguém importante, nós nos esforçamos para estar perto dessa pessoa importante ou ter algum acesso a ela. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem gosta de futebol, muitas vezes vai se esforçar para estar perto ali dos jogadores para tirar uma foto. Por quê? Porque ele vê aquele atleta como algo importante, alguém importante e quer chegar perto dele. É assim ou não é? Quem gosta de futebol aí. Quem gosta de alguns cantores aí que vão para filas de show, ficam horas e horas na fila de show esperando para poder entrar, para poder assistir aquele show. Outros ficam na porta do camarim, na porta do hotel. Já ouviu uma história assim, né? Por quê? Porque eles reconhecem que tem uma necessidade de estar perto daquela pessoa, reconhecem que aquela pessoa é uma pessoa autoritária, uma autoridade, e eles querem estar perto delas.
E para estar perto dessas pessoas, eles rompem barreiras. Deixam família, deixam coisas financeiras ali, pagam o cara para estar ali, saem da sua cidade, vão para outra cidade. É assim ou não é? Muitas vezes toma chuva, toma sol na fila do show, no meio do show chove. Mas elas investem tempo, elas rompem as barreiras. Talvez a distância para estar perto daquele jogador era longe, mas ele rompe a barreira e vai até o jogador, porque acha importante. Talvez a distância que ele mora para poder ir no show é longe, mas ele rompe a distância, rompe a barreira da falta do dinheiro, vende algo e tal, para poder estar perto dessa pessoa, dessa celebridade. É assim ou não é? Eu queria falar conosco aqui que nós também temos que olhar para Jesus e romper as barreiras que muitas vezes são colocadas em nós para estar perto dele. Eu quero que você entenda que Jesus é uma pessoa especial, muito mais especial do que um jogador, do que uma celebridade, do que alguém que nós achamos importante desta terra. Jesus é alguém que pode mudar a nossa vida, e não somente a nossa vida aqui na terra, como pessoas. Ele pode mudar a nossa vida eterna. Então vale a pena a gente romper as barreiras para estar perto de Jesus. Quantas barreiras nós temos que romper para estar perto de Jesus? Nós temos que muitas vezes que orar, que jejuar, que consagrar, que ler a palavra de Deus para estar perto de Jesus. Essas são as barreiras que nós precisamos romper. Muitas vezes sair da nossa comodidade, do nosso lar, ir para um culto, ouvir uma pregação, deixar de assistir algo que nós queremos para poder estar perto de Jesus. Então eu queria te falar, rompa as barreiras para estar perto de Jesus. Assim como muitas pessoas se dedicam para estar perto de algumas pessoas, que nós, eu e você, principalmente você e eu, nós possamos nos esforçar para estar perto de Jesus. Porque Ele pode, olhe para cá, Ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar o seu casamento, Ele pode mudar a vida dos seus filhos, Ele pode mudar você. Então nós precisamos entender que vale a pena romper as barreiras para estar perto de Jesus. Eu queria falar sobre algumas barreiras aqui que nós temos que enfrentar para poder estar perto de Jesus. Bartimeu aqui, ele entendeu a sua necessidade, ele entendeu que Jesus era alguém especial, que valia a pena romper as barreiras para estar perto dele. E quando ele soube que Jesus estava perto ali dele, passando por Jericó, o que ele fez? Ele começou a gritar, ele começou a clamar. Ou seja, ele falou, eu estou longe dele, mas eu quero chamar ele porque eu sei que ele é alguém que pode me ajudar. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante porque logo vem uma barreira. Que barreira é? A barreira das vozes querendo te calar. Das pessoas querendo te impedir de se aproximar de Jesus. E as pessoas olhavam para ele e falavam, para de falar, ele não vai te ouvir não, deixa ele quieto, para de gritar. Só que ele não deu ouvido à barreira. Ele rompeu a barreira e continuou clamando a Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós clamando para Jesus, querendo buscar conhecer mais Jesus, falar, para de chamar ele, para de falar com ele, para de correr atrás dele, ele não vai te ouvir. Mas você precisa entender que vale a pena romper a barreira, não escute essas vozes do mal querendo te impedir de chegar até ele, mas rompa a barreira e vá até perto de Jesus. Grite mesmo por ele, clame por ele, ore mesmo. Às vezes as pessoas vão olhar para você e falar, para de orar, para de ler a palavra, para que você está fazendo isso? E muitas vezes é o inimigo que quer colocar barreiras em nós, para que nós não possamos chegar perto de Jesus, porque ele sabe que Jesus pode nos mudar. Mas a primeira barreira que eu quero que você entenda e vença ela, não deixe que as vozes do mal cale o seu clamor. Guarde isso aí no seu coração. Olhe para cá, não deixe que as vozes do mal calem o seu clamor. Continue clamando a Jesus. Bartimeu rompeu essa dificuldade e Jesus ajudou ele. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Outra barreira que eu quero que nós aprendamos a romper aqui nesse vídeo, e já encerro nela, é a barreira da mulher do fluxo de sangue. Você conhece a história? Essa mulher padecia do fluxo de sangue, ela morava num arraial isolado, porque as mulheres naquela época que estavam no período menstrual, elas tinham que ficar isoladas, porque eram consideradas impuras. Ou seja, existia uma cultura naquela época que impedia ela de sair daquele arraial ali para poder conviver com as outras pessoas. E a Bíblia vai dizer que ela já tinha gastado todo o dinheiro, todo o recurso para poder ser curada e não tinha conseguido. Mas olha só, ela sabe da sua necessidade, lembra? Ela viu que Jesus poderia curá-la e ela rompeu a barreira cultural para estar perto de Jesus. A cultura dizia que ela não poderia chegar perto de Jesus.
a cultura daquela a sociedade dizia que ela não poderia sair dali para andar perto de Jesus, muito menos numa multidão, como Jesus estava numa multidão. Mas ela foi até Jesus, tocou no manto de Jesus e ela foi curada. Ou seja, a cultura era uma barreira, mas ela rompeu a barreira da cultura para estar perto de Jesus. Muitas vezes, pessoal, a nossa cultura vai nos impedir de querer chegar até Jesus. Muitas vezes você vem num lar que não é cristão, ou talvez você não é acostumado a ter uma vida de oração, você não é acostumado a ter momentos com Deus, ir para a igreja, ter momentos de retiro, ter esses momentos especiais com Deus, por causa da sua cultura. A sua família não te impulsiona a isso, ou muitas vezes as pessoas olham para você, seus amigos falam, tu tá louco? Para que tu vai para um retiro, bora para festa? Ou então aquelas pessoas da sua família falam, não vai para a igreja hoje não, fica aqui, vamos ficar batendo papo. A cultura, muitas vezes, nós vivemos, quer mudar a nossa ideia, quer nos impedir de chegar até Jesus. Mas deixa eu te falar, não deixe que a sua cultura, aquilo que você aprendeu, os seus valores quando criança, deixe você longe de Jesus. Mas que você rompa essa barreira cultural e chegue até Jesus. Ela chegou até Jesus, ela foi curada. Se você chegar até Jesus, pode ter certeza que Ele vai te ajudar. Eu acho interessante essa barreira cultural, porque eu estava gravando um podcast e o rapaz comentou que ele nasceu num lar onde era espírita e ele foi para a igreja um dia. A cultura familiar dele era espírita, mas ele foi para a igreja sozinho. E ele aceitou Jesus lá, quando ele voltou para casa, contou para os seus parentes que ele tinha aceitado Jesus, então que ele ia para a igreja, eles falaram, não, você não vai. Olha só a cultura querendo impedir. Você não vai, está proibido, não sei o que e tal. Mas os pastores foram lá, conversaram com eles, autorizou, os parentes dele autorizou ele sair de lá e tal, e ir. E o que aconteceu? Ele se converteu, firmou na presença de Deus, hoje prega a palavra, e onde era um lugar do espiritismo, agora é uma igreja para honra e glória do Senhor Jesus, porque a cultura não foi uma barreira para que ele chegasse até Jesus. Então, independente do lar que você veio, independente das pessoas que estão à sua volta, independente do seu ambiente na faculdade, independente do seu ambiente na escola, rompa as barreiras e chegue até Jesus, tá bom? Então, rompa a barreira, primeiramente, das vozes, tá bom? Não deixe que esses conselhos te afastem de Jesus. E segundo, rompa a barreira cultural, tá bom? Que você guarde essas barreiras no seu coração para que você possa rompê-las e não deixar que elas te impeçam de chegar até Jesus. Bartimeu venceu a barreira e foi o quê? Curado. A mulher do fluxo de sangue rompeu a barreira e foi curada. Que você possa romper essas barreiras e chegar perto de Jesus e viver aquilo que Ele tem para você viver, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Guarde essa mensagem no seu coração. Pessoal, eu queria te pedir um favor. Compartilha com mais pessoas aí, para que as pessoas sejam edificadas. Comente aqui, tá bom? Para que nós possamos conversar com você também aí. E deixa aqui o seu joinha para que as pessoas sejam abençoadas também, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus. Deus abençoe.